Olá, eu sou o Sávio Mol, sejam muito bem-vindos a outro encontro da 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Essa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, realizada pela Gerência de Educação Infantil, em parceria com a Multirio. A jornada é um momento de formação continuada para os profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil. E o tema desse encontro é o pedagógico de tudo e de todos. Educação infantil. Cada vez mais, essa etapa do desenvolvimento humano ganha espaço e importância. Afinal, a criança está sempre aprendendo. Não é à toa que os eixos do trabalho com elas são as interações e as brincadeiras. Para abrir esse encontro, vamos ouvir as boas-vindas da secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Helena Bomeni. Olá, turma da Educação Infantil. Que bom poder falar com vocês no início dessa 6ª Jornada da Educação Infantil. Se é um trabalho que me deixa profundamente orgulhosa na nossa rede, é o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que qualifica essa rede municipal de ensino e que nós temos visto toda a consequência disso no processo de alfabetização. Nossa alfabetização tem ido cada vez melhor porque vocês da Educação Infantil fazem um belíssimo trabalho. Não é um trabalho só de brincar, de cuidar, é um trabalho de desenvolver a criança, de fazer com que a criança aumente a sua potencialidade, é um trabalho que vocês fazem assim com a maior competência. E esse seminário vai mostrar várias condições de trabalho, várias áreas de trabalho que vocês têm mostrado ao longo desses anos. Pessoal da Educação Infantil, maior respeito pelo trabalho de vocês e maior consideração. E muito obrigada pelo que vocês têm feito, pelo trabalho qualificado que vocês têm feito. Espero que aproveitem muito essa jornada e que vocês qualifiquem cada vez mais nossas escolas. Um beijo enorme. Vamos ouvir agora a gerente de Educação Infantil da SME, Simone Souza, que vai explicar tudo o que vai acontecer nesse encontro de hoje. Olá, sejam bem-vindos à 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Nosso tema, o pedagógico de tudo e de todos para ser brincante. E o que é ser brincante? Nós, professores da Educação Infantil, professores da primeira infância, que colocamos o nosso corpo a serviço dessa alegria. O ser brincante, na verdade, ele pode tudo, é infinito. Como a professora Simone explicou, o tema de hoje é o pedagógico de tudo e de todos para ser brincante. E quem vai conversar conosco sobre isso é a educadora Rosane Almeida. Nós preparamos um resumo sobre a vida profissional dela. Rosane Almeida, atriz, dançarina, artista circense, musicista, educadora e cofundadora do Instituto Brincante, Rosane Almeida se dedica ao estudo da diversidade cultural brasileira e à valorização de seu imaginário e universo simbólico. Responsável pela coordenação pedagógica do Instituto há mais de 20 anos, Rosane é protagonista de diversas frentes de ação que valorizam o poder transformador da educação aliado ao vasto universo da cultura popular. E temos aqui também o professor Aristeu Leite, que vai participar da conversa como mediador. Fizemos também um pequeno resumo da sua vida profissional. Aristeu Gonçalves Leite Filho, doutor em Ciências Humanas, Aristeu Leite é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é responsável pela coordenação de prática de ensino e estágio supervisionado. É ainda coordenador do subprojeto Pedagogia e Educação Infantil. O professor Aristeu também dá aulas no curso de especialização em Educação Infantil promovido pela PUC do Rio. Essa conversa também vai ter a participação de alguns profissionais da educação infantil. Caroline Pereira Laino, professora da Escola Especial Municipal Maurício de Medeiros, Jordânia Rocha, que é professora do maternal da creche municipal Iara Amaral, Marion Costa da Silva, que é professora de Educação Física da Escola Especial Municipal Ação Cristã Vicente Moretti, Gustavo Oliveira de Castro, que é professor do maternal da creche municipal Mané Garrincha 1,
e Raquel Marina Nascimento, que é professora do berçário do Espaço de Desenvolvimento Infantil Dona Marcela. Muito obrigado pela presença de vocês. Para ilustrar nosso encontro, vamos exibir trechos do vídeo Brincante no Recreio, produzido pelo Instituto Brincante, criado pelo artista e músico Antônio Nóbrega. Então, quando fizer bale, 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 é sempre mão na coxa, pata, pé, pé no chão e zum, 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 3 palmas escorregando a mão. Zum, zum, zum. E bale, 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 pata, zum, zum, zum. Bale, zum, zum, zum. Pata, zum, zum, zum. E bale, bale, bale. O Instituto Brincante foi criado para resgatar e valorizar as manifestações artísticas e populares brasileiras. Além de realizar espetáculos, faz atividades com empresas, instituições e escolas. O artista popular costuma dizer que vai brincar quando apresenta um espetáculo. No universo da criança, o brincar, o faz de conta, também são levados a sério. É o que vimos quando exibimos para uma turminha da educação infantil o trailer do filme Brincante, estrelado pela Rosane Almeida e por Antônio Nóbrega, com direção de Walter Carvalho. O filme mistura ficção e realidade para mostrar a diversidade das manifestações culturais brasileiras. É muito lindo. Começou o filme, ó. O teatro do mundo abre as cortinas, revelando os mistérios. É o mundo que recomeça agora. Estás com goteira no pulmão ou engarrafamento nas artérias? Quem gostou do filme? E vocês viram, assistiram o quê? Eles estavam fazendo o quê? Dançando. Brincando. Cantando. Eles estavam dentro da onde? Circo. Era um circo, né? E nós vimos pessoas pintando o corpo, não foi? Usando uma capa. Era isso mesmo? E o que ele falou para a moça? Brincar. Dançar também? Então vamos dançar um pouquinho? Vamos? Então vamos levantar. Vamos levantar. Pediu para parar, parou. Agora vamos fazer parecido com aquela moça. Vamos imitar o palhaço. Teve uma parte do filme que ele pintou o rosto e apareceu uma pessoa de dente, de mascarado. Por que aquela máscara? Por quê? Porque é mascarado, tio. Mascarado usa máscara. Quem é que já foi ao circo aqui? Eu fui. Você foi? E você viu o que no circo? Palhaço. A verdade. Então vi Ah, um palhaço lá. você viu o palhaço lá? No circo também nós temos palmas assim, ó. Quem é que gosta de sorrir aqui? Então vamos sorrir agora? Vamos sorrir. Vamos rir muito forte. Rir é bom, não é? Eu quero morrer de rir. Conhecer a cultura popular e, principalmente, se reconhecer como parte integrante das manifestações culturais enriquece muito o processo de desenvolvimento dos alunos
da educação infantil. Minha pergunta para você, Rosane, é que vivência você traz para nós, professores? Então, vamos lá. Antes da vivência propriamente dita, né, é bom a gente lembrar que tem uma cultura da infância e uma infância da humanidade. E que tanto a cultura da infância como as conquistas culturais da humanidade, num primeiro momento, elas acontecem de forma intuitiva, né? E a ferramenta que o ser humano desenvolveu para acolher essa intuição foi o lúdico. O lúdico como um caminho para a sensibilidade, porque a sensibilidade é que vai permitir que a minha intuição diga o que é necessário para vencer os primeiros desafios do ser humano, que é, primeiro, o corpo, né? Qual que é o potencial, quais as limitações desse físico. Segundo é o espaço, como é que eu me coloco, como é que eu me desloco, né? Como é que eu existo nesse lugar que eu estou agora. Terceiro é o outro. Quem é esse outro tão diferente, tão igual? A ferramenta mais eficiente para isso é a sensibilidade. Só que o sensível, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser alimentado, né? É necessário um investimento de tempo na cultura da sensibilidade. Então é por isso que não é negócio para a criança, vocês devem saber melhor do que eu, fingir que está brincando. Ela realmente se expõe, né, às brincadeiras porque ela sente que ela está ganhando alguma coisa. Por isso que ela se expõe fisicamente aos desafios da amarelinha, do elástico, da corda, da bola, né? Dentro da cultura popular, esse vínculo de verdade com o seu fazer, ele não é rompido, né? Os brincantes, eles continuam investindo em processos de refinamento da sensibilidade através do quê? De práticas que construa uma audição mais refinada, um olhar mais atento, variando as possibilidades de comunicação. Então, a vivência que eu trouxe, assim, que eu vou propor para vocês, vamos brincar no ambiente de trabalho. Vamos permitir um momento na escola onde o professor possa experimentar a possibilidade de refinar a sua sensibilidade através do lúdico, da festa, do prazer. Só que como a gente está falando de adulto para adulto, esses desafios eles têm que ser verdadeiros. Eles têm que, de fato, envolver o professor. Assim como ele envolve a criança, assim como ele envolve os brincantes. Ele tem que ser criativo, né? Então, se a gente está falando de um dia, de um momento de sensibilidade, não pode ter receita, né? Não pode chegar pronto. Ele vai precisar ser criado. Se a gente fala de criatividade, o que precisa como ponto de partida para acionar a criatividade? Desejo. O professor tem que querer. Quando é que a gente deseja? Quando é que a gente quer alguma coisa? Quando isso tem sentido, quando isso tem algum significado. Então, para a gente começar a nossa brincadeira, a gente teria que responder: professor, faz sentido para você criar um momento na sua escola onde você possa ter autonomia, possa se ver mais inteligente, mais criativo? Qual o sentido de repente, você mudar o espaço, né? Transformar esse espaço, deixá-lo mais bonito, diferente do cotidiano? Se você encontrar sentido e significado para isso, eu trouxe aqui algumas sugestões, ideias, inspirações que eu fui buscar em 2 lugarzinhos dentro de mim. Então, o primeiro lugarzinho que eu fui buscar para trazer a experiência para vocês é a minha história de vida, aquilo que eu trouxe e nem muitas vezes pedi, nem tanto de coisas boas quanto de coisa ruim. Essa é a minha história de vida. E a outra, aquelas escolhas que eu fiz, aonde que eu escolhi dedicar o meu tempo para conhecer melhor aquilo. Então, é nesses 2 lugarzinhos que eu organizei uma atividade para propor que vocês desenvolvam. Isso pode ser proposto por um professor, 2 ou 3 professores para os demais professores, pode ser uma vez no ano, uma vez por mês, 10 minutos cada dia, né, durante uma semana, ou seja, cada lugar ele vai perceber qual a melhor forma, qual o melhor momento de cultivar a sensibilidade do professor. Então, vamos lá. Se a gente está falando de sensibilidade, e a gente acordou aqui que o corpo, né, é esse primeiro canal por onde a intuição vai se expressar, ela não vai se expressar pelo racional, ela vai mobilizar o físico. Então, a nossa primeira brincadeira é
cuidar desse corpo. Não é educação física, alongamento, fortalecimento, isso é um outro momento, um outro contexto. O nosso contexto aqui é como é que a gente cuida do corpo. Então, tem muitos materiais, provavelmente todos acessíveis a você, que você pode usar para cuidar do corpo. Ah, vamos lá massagear, né? Olha que gostoso, né? Isso aqui, o que é isso? Nossa, um espaguete de piscina. Olha, isso pode ser feito para você massagear o pé. Você pode deitar a sua coluna aqui em cima. Sabe o que você pode fazer? Você pode bater no professor, lá no seu outro amigo, sabe? Pode ser no seu gestor também. Pode pedir para apanhar também, é gostoso, né? Tem muitas possibilidades de você fazer com isso. Não tem um espaguete? Olha, uma mola com uma bolinha, gente. Você sozinho lá antes da sua atividade, cuidar do seu corpo, passar para ele uma mensagem de que você está prestando atenção na sensação prazerosa que ele pode ter, né? Ó, colher de pau. Gente, é infinita as possibilidades que você pode fazer com uma colher de pau. Olha só, vou brincar aqui de alinhar o meu corpo, de me equilibrar numa colher de pau. Para que tudo isso? Para você tirar a sua musculatura de um estado cotidiano, né? E você possibilitar outros lugarzinhos. Mas o materialzinho que eu escolhi para conduzir a nossa atividade aqui foi uma bolinha, tá? Então, essa bolinha você pode começar, ó, alongando o seu pé, fazendo várias brincadeiras lá. Quando você parar, precisa de um tempo, tá, gente? Não é delivery, não é para fazer, acabou, né? Eu vou fazer rapidinho aqui, mas, né, quando você for fazer, cuida lá desse momento de zelar pelo seu corpo, né? Então, olha, você pode começar abrindo lá o seu pé. Isso aqui é uma bolinha que, se você deitar no chão, passar o corpo em cima, é muito gostoso. Se você encostar numa parede, passar também a bolinha contra a parede, você também vai ver que vai distensionar vários pontos. Você também pode pegar o seu colega lá de trabalho, passar nas costas, é muito gostoso, pedir para ele passar. E depois que a gente passou essa mensagem para o corpo de que a gente está ali para cuidar, para acolher, né, essa sensação física, o que a gente vai fazer? Uma coisa que criança faz e que todas as culturas tradicionais fazem também. Concentrar, ou seja, centralizar uma ação, né? Como é que a gente centraliza uma ação? Alinhando o ser humano, alinhando naquilo que ele está pensando, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele está falando, né? Produzindo som ou ouvindo som. Então, essa concentração, essa centralização da ação, ela tem que ser alguma proposta, né, vindo de fora. Então, você pode meditar, você pode fazer yoga, você pode respirar, mas você pode também entender aonde que esse universo, tanto das brincadeiras infantis quanto das brincadeiras populares, elas tendem a centralizar o ser humano no pensamento, na palavra e na ação. Mas esse que eu vou propor para vocês aqui não diz respeito a nenhuma manifestação, nem da infância, nem da cultura popular. Diz respeito a uma experiência minha, que eu tive. Durante muito tempo eu fui de circo. Então, o que eu fiz? Eu peguei 5 movimentos de malabares para a gente brincar com esse estado de concentração e entender o que é de fato, né, você se concentrar para criar coisas, não para executá-las como um fim em si mesmo, mas como processo de criatividade. Então, vamos lá. Então, o primeiro movimento da gente vai fazer um movimento aqui, ó, pequenininho com a bolinha, tá? Depois a gente vai fazer um movimento, grandão com a bolinha. Segundo. Depois, um movimento que a gente vai chamar de cachoeira. Segurei a bolinha lá numa mão, deslizei, né? Soltei, deslizei, olhei. Então, isso é um movimento de cachoeira, tá? Depois a gente vai fazer, o quarto, a gente vai fazer um movimento de perna, ó, né? Eu vou passar a bolinha. Então, não é malabares, que isso não tem futuro. Eu sou convicta disso, por experiência própria. Mas tem algumas coisas acontecendo aqui que a gente já vai chegar lá. Então, a gente vai chamar isso de perna, tá? Perna. E o quinto, o último, assim, a gente vai segurar a bolinha na mão direita, colocar a mão esquerda no peito e a gente vai fazer um trajeto dessa mão esquerda, ó, entre a bolinha e a mão, ó. Então, ela vai por baixo. A gente vai chamar isso de cortadinho, tá? O que a gente quer fazer com esses 5? Tá. Então, depois do cortadinho, depois do cortadinho, a gente vai, ó, pausar. Ou cortadinho, cortadinho, pausei. Cortadinho, cortadinho, pausei. Ou seja, a pausa você vai fazer aonde você quiser, tá? Aonde a gente quer chegar com isso, né? A primeira coisa, lembra? Eu quero pensar nesse movimento que eu me propus, nessas 5 ordens, pequenininho, pequenininho, grandão, grandão, cachoeira, cachoeira, perna, perna,
perna, perna, cortadinho, cortadinho e acabou, tá? Não quero executar isso, eu quero colocar o meu corpo a serviço dessas 5 qualidades de movimento, tá? O que vai acontecer? Ou você vai executar isso pequenininho, e acabou, você executou, mas se você quiser colocar o seu físico a partir disso, e a sua mente lá pequenininho, pequenininho, grandão, grandão, cachoeira, cachoeira, perna, 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 cortadinho, cortadinho e acabou, provavelmente a bolinha vai cair. Né? Se você quiser envolver o seu corpo nessa ação, a bolinha vai cair. E é aí que começa a prática da concentração. Né? Você criar um trajeto que o próprio trajeto seja libertador a partir de princípios de desafio. Qual que era o desafio? Era a ordem, né, dos movimentos. Então, se eu estou fazendo pequenininho, pequenininho, grandão, grandão e a bolinha caiu, o meu corpo vai continuar fazendo coisas grandonas, grandonas, grandonas. Perdi a bolinha, achei a bolinha. Grandonas, grandonas, grandonas. E aí eu vou voltar para onde mesmo? Nossa, cachoeira. Cachoeira o que que é? É algo que desliza, né, no espaço. Então, cachoeira, cachoeira caiu. Cachoeira, cachoeira. Continuar, ai, meu pai do céu, tudo que pode, não deixa a cabeça ir para outro lugar, porque eu tô naquele lugarzinho. Você fez isso muito bem, você pode soltar a bolinha e brincar só com o seu corpo, com essas qualidades que vai organizando a sua musculatura em um lugar completamente diferente disso que está no todo dia. Por que é tão necessário a gente acionar o corpo? Porque é aqui, moçada, que vai se desenhar todo o processo emocional do ser humano. É aqui que eu tenho dúvida, é aqui que eu tenho medo, é aqui que eu tenho curiosidade, muito antes da palavra. Então, não dá para ignorar o físico, não dá para começar a pensar em sensibilidade, em criatividade, se a gente não está olhando para essa matéria aqui. Depois que você acordou, que você colocou essa musculatura num lugar mais desafiador, mais criativo, mais novo, né, para o seu existir aí, dentro das manifestações populares, existem muitos materiais que podem enriquecer essa dinâmica, né, da criatividade. Então você pega um cabo de vassoura, você enfeita de fita, você tem bastões lindos. Se você pegar um bambolê, olha só, né, e encher esse bambolê de fita, você tem um arco, se você tiver 2, você vai ter outros desenhos, 3, 4, 5 arcos, né? Tem coisas muito bonitas que você pode criar com esses materiais muito simples, né? Esses tecidos, se você multiplica nas cores e na quantidade, você já pode criar desafios e contextos, né, que vai fazer da sua atividade e sensibilidade algo bonito. Um outro material que daí a gente começa a entrar são as questões das máscaras, né? Quando você veste uma máscara, bota outra roupa, você cria um outro corpo. E a máscara vai dando espaço para um outro lugarzinho que eu acho muito bonito, né, que o ser humano tem, que é a palavra, é o uso da palavra, né? Então essa palavra que pode ser usada para contar histórias de família, histórias tradicionais, causos, mas ela pode ser feita também para construir rodas de versos, por exemplo, né? O verso ele dá uma métrica, uma musicalidade muito bonita, né, para a palavra. Então, por exemplo, uma quadrinha são versos de 7 sílabas, quando o segundo, a estrofe, rima com o quarto, né? Menina, se queres vamos, não se põe a imaginar. Quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá. Os homens são uns diabo, não tem mulher que o negue, mas toda mulher procura um diabo que a carregue. Cansou de fazer quadrinhas? Ficou fácil? Vamos fazer uma cestilha, que é a mesma métrica das quadrinhas com mais 2 lá, né? Admira o pica-pau trepado num pé de angico, pulando de galho em galho, toco, toco, tico, tico. Não machuca a cabeça, nem fere a ponta do bico. Menina, vou te ensinar como é que se namora. Põe a alma no sorriso. Não, isso aqui é uma quadrinha, vou fazer uma cestilha, desculpe. A cestilha. Coqueiro verde tomba, mas não cai. A moça que se casa não namora mais. Se ela namorar, o coqueiro tomba e cai.
Olhe que jeito elegante de dizer que a mulher, depois de casada, não pode se enxerir para ninguém. Não é o máximo? Coqueiro verde tomba, mas não cai. A moça que se casa não namora mais. Se ela namorar, o coqueiro tomba e cai. Então, vocês reparam que é um outro lugarzinho, né, de você criar ideias, imagens, sugestões, né, através de uma métrica que vai dar uma musicalidade na palavra. Então, essa possibilidade de variar a comunicação é um recurso que o ser humano tem muito precioso, né, para estabelecer relações com o outro. E que dentro das manifestações populares isso você tem referências extremamente ricas, né, de como usar a palavra. Um outro lugarzinho que vai ter, além da palavra, o que não pode faltar, é essa questão do espaço, né, de como você muda esse espaço do todo dia. Como é que aquela sala de aula, ou aquele pátio, ou aquela quadra, nesse momento de atividade, ele se torna um templo, né? Ele se torna algo refinado, requintado, porque passou por um exercício, né, de um envolvimento de quem se propõe a fazer a brincadeira. Então, lá no Brincante, a gente usa aqui, ó, a mais nova tecnologia para revoluções espaciais. Esses rolinhos de jornal, é impressionante as possibilidades que a gente tem, porque isso aqui forma estrutura. Então, você pode fazer estrelas, lustres, né? Tem uma série de recursos que você pode fazer com materiais muito simples, acessíveis normalmente a todas as pessoas. O último lugarzinho que é extremamente precioso bom, tem um lugar depois do espaço que você pode fazer que diz respeito às brincadeiras da infância, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, só uma amarelinha e você construir um trajeto nessa amarelinha, né? E você tirar essa demarcação, que isso aqui ele pode sair, porque ele é feito com cadarço, tá vendo? Se você tirar e visualizar em você esse espaço, naturalmente você acordou um outro alfabeto para o seu corpo. Né? Então, isso também é uma coisa que você pode fazer a partir das rodas de verso, a partir de elástico, né? Então, olhar para essas brincadeiras da infância com uma possibilidade de recriá-las para que os adultos, né, as vivenciem de uma maneira mais integral. E o que pode dar liga nisso tudo? O que pode conectar todas essas coisas, né? Que vai conectar, que vai fazer toda a diferença? A música. E aí a música é um lugar extremamente delicado, porque a música ela é digerida por vários canais do ser humano, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa música que chega até a gente sem a gente convidar. Quando você vê essa música está dentro da sua casa, no carro que você está usando, né, no lugar que você está passando, e aí ela funciona mais ou menos assim, né? Uma criança tem fome, ela chora, a mãe vai lá, dá o peito, o leite materno, ela para de chorar. A outra criança tem fome, ela chora, a mãe vai lá e dá água com farinha, ela para de chorar. Só que os nutrientes do leite materno e da água com farinha, eles são completamente diferentes. Então, essa música que nos chega sem ser convidada, muitas vezes ela presta um desserviço para a nossa sensibilidade. E aí não tem receita, né? Tem que ir atrás de conhecer essa diversidade rítmica que o país tem e que não deveria ser ignorada em nenhum contexto da sociedade, né? Nenhum segmento da sociedade deveria ignorar essa diversidade rítmica. Ela teria muito para nos organizar psiquicamente. Então, o que é o mais difícil disso tudo? De achar música, recriar brincadeira, mudar o espaço, começar. Né? Guimarães Rosa diz uma coisa muito bonita, ele diz que as coisas querem princípio, né? E talvez a gente tenha muito arraigado na memória da gente de que as mudanças são feitas por batalhas, por sangue, por gritos, por conquistas, por domínio, e não deixa de ser real, por um lado. Por outro lado, a gente não sabe o que pode acontecer se a gente começar a propor mudanças através do riso, da alegria, do prazer. A gente não sabe o que pode acontecer se essas mudanças começarem a se dar dentro do próprio indivíduo, naquele ambiente de trabalho. Porque até onde eu sei, diz o seguinte, que santo de casa não faz milagre. Não tem nenhum lugar que esteja escrito que uma professora sã, saudável, não possa fazer um milagre no lugar onde ela trabalha, né? O que a gente pode constatar é que talvez seja só uma questão de princípios, né? Tem um poeta que diz assim, que a obra dos olhos, ela já está pronta. Falta agora fazer a obra do coração.
Talvez esse momento que a humanidade esteja passando cobre da gente simplesmente coragem para começar. E coragem é agir também com o coração. Então, boa sorte aí, Inácio. Rosane, em primeiro lugar, parabéns e obrigado pela sua demonstração. A gente vai falar hoje sobre o ser brincante e você falou alguma coisa lá na sua aula sobre a disponibilidade do brincar, né? A criança está disponível, a gente vê no vídeo elas interagindo, elas embarcam na proposta. Seria aqui o caso dos professores aprenderem com as crianças? Eu acho que mais do que aprender com as crianças é criar cenários que possibilite para o professor essas mesmas expectativas que se tem com relação à criança, né? Então, a gente cuida da criança, do indivíduo, do afeto, da atenção, e eu acho que você tem que ter cenários que propiciem essa mesma vivência para o professor, né? O professor tem que ser olhado com carinho, com individualidade, né? com potencial, ou seja, tudo isso que vocês discutem sobre a questão da educação infantil, eu recoloco exatamente no mesmo lugar com relação ao professor. Como a criança de 3 anos, 4 anos, ela não tem ainda aquele poder de abstração que nós temos, então o que ela tem mais que é visível é o seu corpo. Então, esse poder de atuação, esse poder de ficar onde ela bem entende, enfim. E quando a gente organiza esses cenários, e aí então que a gente percebe, né, o poder dela de deliberação, né, o poder dela de reinventar, né, o poder dela de estar vivenciando um certo papel, seja a mamãe, o papai, enfim. E ainda mais, o corpo é tão mágico que o Vítor da Fonseca, ele explica que a pessoa, né, ao nascer, né, ela já é social porque ela é tocada, embalada desde quando nasce. E, ao mesmo tempo, o seu nascimento refaz uma história de toda a humanidade, que é uma filogênese. Ou seja, então, esse corpo está presente na história desde quando o homem é homem. Então, e sendo que hoje nós temos o aspecto cultural que não tinha antes. Então, é essa cultura que eu noto, como foi visto aqui, essa cultura popular, que alavanca, né, que faz expulsar de dentro esses aspectos que estão na própria LTB, né, que é o aspecto social, linguístico, intelectual, né, e afetivo também. Então, foi muito, muito bonito e até emocionante ver essas possibilidades que eu vi aqui agora. Se o corpo não tivesse um papel tão revelador na transformação do ser humano, ele não teria sido tão perseguido, ele não teria sido tão boicotado. A nossa formação não teria se dado com tanta eficiência através do intelecto. A gente teria concatenado o nosso processo de ensino, a gente estaria vinculado também uma inteligência corporal. E não foi isso que aconteceu, né? Agora, dentro das culturas tradicionais, isso não acontece. O corpo está muito presente, muito mais do que o intelecto, né? O conhecimento, ele se dá através de um olhar, de uma experiência física que eu tenho com o outro, com o entorno, com a temperatura, né? Com as estações do ano. É isso que eu vou construir um tipo de conhecimento. Então, a minha proposta não é nem que a gente agora esqueça, né, essa cultura, dessa lógica, né, da guerra, da conquista, da razão, do intelecto, mas que a gente concilie esses dois potenciais do ser humano, que é essa sensibilidade com essa capacidade que a gente tem de refletir sobre as coisas. Interessante, porque é um convite para a gente trabalhar, né, articuladamente a razão e a emoção. Exatamente. Né? E muitas vezes nós, professores, somos formados para trabalhar só com a razão. Todos os segmentos para exigir do cognitivo da criança. E esquece que esse sujeito é marcado, né, por uma história de cor. E ele se manifesta pelo corpo. E a diferença é porque, assim, quando você investe na lógica, né, da conquista, né, no racional, ela se dá no âmbito do conceito, né? E quando você demanda essa lógica do sensível, ela é uma experiência física, então pode falar o que for. Todos nós aqui sabemos que refrigerante faz mal. Todos nós tomamos refrigerante. Se toda vez que a gente tomasse refrigerante desse uma dor de barriga, a gente não ia tomar refrigerante. Mas a experiência física do refrigerante, ela é prazerosa. Então, não tem conceito que atue. Então, repare, o alcance que a gente pode ter através do sensível é o quanto a gente se expõe fisicamente para essas qualidades de atividade, né? Eu acho que
pensar a razão e emoção é uma grande questão da educação. Eu acho que a escolarização, ela limita o corpo. Mas eu acho que eu sou professora, enfim, e eu tenho essa noção, mas ser professora do berçário, eu acho que não tem como limitar o corpo, entendeu? Eu não consigo perceber uma professora de berçário que não rola, que não deita, entendeu? Então, assim, e aí, todo momento, tem uma criança, eles choram por tudo, eles choram porque eles querem comer e a comida não chega. Então, se você não pular, se você não cantar, se você não botar um negócio na sua cabeça, se você não se divertir ali, vai chorar eles, vai chorar você, vai chorar todo mundo. Então, a gente tem que, pelo menos, fazer alguém ali rir. Então, o nosso corpo, o nosso ser brincante é o nosso instrumento, porque a gente não tem um caderno, a gente não tem o giz, a gente não tem... a gente tem o nosso corpo. Então, por que eu escolho ser professora de berçário? Porque eu posso ser brincante, porque eu posso chegar lá e brincar e cantar. E hoje está chovendo, então a gente não vai para o pátio, então a gente vai cantar, vai dançar aqui. E no outro dia a gente vai para o pátio. Então, eu acho que eles são tão pequenos que eu sou livre nesse sentido. Entendeu? Eu não tenho que todo dia fazer um desenho lá, todo mundo lá. Ninguém quer sentar, ninguém quer fazer aquilo, mas a gente tem que fazer aquilo porque tem um mural para ser... A gente não tem essa amarra e não deve deixar que tenha essa amarra. O bonito desse lugarzinho da sensibilidade, que você diz assim, não, o professor tem que se jogar no chão, tem que brincar, é que isso é infinito, né? Não existe um limite para você saber aonde essa sensibilidade que sugeriu que você rolasse no chão, que você pegasse no colo, que você pular, aonde isso acaba? A gente não sabe, o ser humano não construiu a história para poder refletir, chegamos no limite do nosso potencial de criatividade. Toque é algo que tem qualidade, que pode ir de 10 a 1000, a qualidade do toque. Então, você transfira isso para a escuta, para o olhar, para o tom da palavra, para o ritmo do que você está dizendo. Vocês percebem que que é infinito, né, o quanto pode ter? E aí, o meu discurso quanto mais o professor experienciar isso nele, quanto mais ele tiver o direito de experimentar esses momentos de sensibilidade, mais qualidade ele vai ter naquilo que ele vai estar fazendo. Eu sou professora de educação física, né? Eu saio de casa para fazer que todos os meus alunos brinquem. Eu quis ser professora de educação física porque eu sabia que eu poderia brincar todos os dias. O direito a férias e o 13º. Exatamente. E aí eu fiquei maravilhada com a aula e os conhecimentos que você veio trazer para somar na minha prática, porque quanto mais eu brinco, agora eu percebi que eu posso brincar com outras coisas e eu estou encantada porque eu trabalho com crianças, com pessoas com deficiências, crianças, né? E o corpo, porque eles estão limitados, né? E eu preciso do toque. E aí eu pego os brinquedos cantados, os brinquedos, e eu percebi que a gente pode trabalhar agora com bastante coisa, eu fiquei muito feliz, né? E a criatividade é isso aí, a criatividade, o professor tem que querer ser criativo, tem que querer brincar, porque o brinquedo, a brincadeira, o brinquedo cantado é uma ferramenta pedagógica para você alcançar o seu objetivo. E você brincar também, ser feliz, né? Ser feliz sendo professor, sendo educador. A educação infantil, para mim, foi libertadora. Quando eu cheguei na creche, olhei aquele espaço, cadê as cadeiras? Cadê a mesa? E o tatame ali, tem que sentar no chão e rolar com as crianças. E eu comecei a me sentir mais feliz, mais solta. E comecei a ir para a piscina de bolinha e correr no pátio com os braços abertos, pegando sol no rosto, pegando vento. Como isso fez bem para mim. Então, às vezes, a gente vai com tudo armado, né, para a sala de aula, achando que a gente vai encontrar as coisas mais absurdas. E você chega lá e encontra a criança. Desarmada. E ela olha para você, você olha para ela. O que ela pode me oferecer e o que eu posso oferecer para ela? Né? Então, a brincadeira, ela traz a emoção, ela traz a alegria, traz paz. Às vezes você chega lá todo cheio de problemas, cansado do dia a dia, e quando você chega naquele ambiente, junto com as crianças, elas ensinando para você e você passando o que você tem para elas, a liberdade. Né? Isso é muito bom, muito bom. A brincadeira mesmo. traz aprendizagem também, né? Quanto que a gente começa a aprender a partir do corpo, né? E como essa aprendizagem é muito eficiente quando ela passa pelo corpo, ela é iniciada pelo corpo, né? Quando a gente passa pela
adaptação das crianças, pelaquela semana de acolhimento, né? Papel, tinta, né? Lápis de cera não é tão eficiente quando a gente chegar, vamos embora, vamos cantar aqui. Quais são as músicas que vocês conhecem? E vamos começar pelo Atirei Pau no Gato, que é universal, né? Que é o mínimo conhecido, né? E vamos inserindo outras músicas, e vamos inserindo as músicas aí para a gente conhecer o nome dos colegas, vamos inserindo músicas que a canoa virou, que aí a gente vai falando o nome de cada um, a gente vai aprendendo o nome das crianças no mesmo dia, e eles também vão se conhecendo, vão aprendendo ali, né, para falar o mínimo. Nas diferentes conversas, né, rodas de conversa dessa jornada, a gente falou de uma série de coisas relacionadas à postura do professor. Mas essa de hoje, ele é muito forte, ela é muito emocionante para a gente, né? Eu acho que a contribuição que tanto o vídeo quanto a aula que a gente assistiu é porque mexe com a nossa sensibilidade, né? E eu acho que a mensagem que fica é isso. Um professor sensível, ele tem que experimentar a sua sensibilidade antes de mandar as crianças serem sensíveis. Não é assim, o processo não é assim. É um processo de experiência dos adultos, né? Então é um convite, né, à experiência do sensível, à experiência dos sentimentos, né, a experiência da emoção, a experiência do próprio corpo. Né? Sim. E, Rosânia, para a gente finalizar, eu tenho a impressão de que hoje as crianças conhecem menos as canções populares. E o que você acha de levar as canções populares, os professores levarem as canções populares às crianças? Como você vê essa questão? Eu sou meio reticente, assim, de dar receitas, né? Olha, levem as canções populares porque era o melhor. O que é pior do que a morte, melhor do que a vida, defunto come e vivo se comer morre. Tem 3 jeitos da gente ouvir essa adivinha, e até entendendo que essa adivinha pode ser compreendida como todo esse universo da cultura popular, que as brincadeiras da infância, né, tudo isso que é folclore, a gente pode sintetizar, né, numa adivinha dessa. Você pode dizer, não serve para nada, vocês não sabem responder o que é pior do que a morte, melhor do que a vida, o que é que defunto come, vivo se come, morre. E, no entanto, vocês têm emprego, marido, família, sem saber o que é. Então, não serve para nada mesmo. Né? É uma possibilidade. Cultura popular não serve para nada. A segunda possibilidade é dizer, nossa, que fantástico, vamos catalogar essas adivinhas, né? Vamos fazer um vídeo sobre as adivinhas do Sudeste, de objeto. Ou seja, entender esse universo da cultura popular brasileira como um fim nele mesmo. A roupa que veste, o toque que tem, o passo da dança, a época que sai, é entender isso como um fim em si mesmo. É real, pode ser aproveitável. Tem um terceiro lugarzinho que é, existe alguma inteligência para formatar essa adivinha? Todos nós temos acesso ao mesmo vocabulário. Pior, morte, vida, defunto. A organização dessas palavras, ela nos colocou num outro lugar, né? Então, o meu olhar, ele está muito mais para a inteligência capaz de gerar essas questões do que nas questões em si, né? Sim. Então, e a inteligência capaz de gerar essas questões é um nada. Só que esse nada é pior do que a morte, é melhor do que a vida, defunto come e vivo, se nada comer, morre. Não é nada, gente. Maravilha. Gente, agora adivinha. Chegamos ao fim, infelizmente. Para terminar, vou me colocar aqui do lado das professoras. Bem, nosso encontro da 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil de hoje está terminando. Quero agradecer muito a participação da atriz e educadora Rosânia Almeida, muito obrigado. Ao professor Aristeu Leite, muito obrigado. Professoras, professor, a troca de vocês, a presença de vocês aqui faz esse encontro muito especial. Esperamos que vocês aí tenham aproveitado bem essa aula espetáculo. Afinal, entender que o brincar é parte importante do processo de trabalho pedagógico e, mais ainda, do nosso próprio desenvolvimento como ser humano. O brincar é crucial para o aprendizado acontecer de forma eficiente e positiva. Até o próximo encontro. Tchau!